Oi pessoal, antes de qualquer coisa, queria lembrar vocês que agora é possível ser membro do canal YouTube. Basta você clicar aqui no Seja Membro e se tornar um amigo do Cerber, ou um pé no estígio, ou então Piratas do Aqueronta. É isso aí, clica aqui, membro, YouTube. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta desafiadora. Leonardo Buzicchi. Olá, professor, parabéns pelo canal e pelo seu trabalho. Ambos esclarecem e inspiram muito. O senhor poderia falar um pouco da relação de Lacan com a topologia e seu uso dos touros, bandas, garrafa de Klein e as implicações que isso tem na prática clínica? Bom, Leonardo, tua pergunta veio muito a calhar, porque de fato esse é o último dos modelos propriamente topológicos do Lacan que nós vamos abordar aqui nessa série que começou com o estágio do espelho, depois o esquema L, que versa sobre a fala, a estrutura da fala, depois o terceiro, que é o esquema R, e sua variante, que é o esquema I, que versa sobre o estatuto da realidade na neurose, na psicose, metáfora paterna. Depois o grafo do desejo, que versa sobre a estrutura do desejo, encadeando então o imaginário, a cadeia significante, a fantasia, a demanda. E hoje nós vamos abordar o quinto modelo topológico da Lacan, que é a hipótese do touro, vamos chamar assim, e os seus desdobramentos para o cross-cap, para a garrafa de Klein, mas basicamente esse novo tipo de topologia, chamada topologia das superfícies, que aparece num momento bastante específico da obra do Lacan. Mas só para terminar o nosso elenco topológico, a gente teria ainda, e que faz parte desse canal, o Bully vai estar pondo aí os nossos falando nisso sobre esse tópico, né? A teoria dos quatro discursos, e o sétimo modelo assim mais importante é a topologia dos nós borromianos, nos quais nós fizemos já também um vídeo aqui, né? A gente teria dois outros modelos que eles são, vamos dizer assim, mais lógicos do que topológicos, né? Que é as formas da sexuação e também a lógica da fantasia ou a lógica do fantasma, né? Bom, você me pergunta, sim, pela topologia, por onde que o Lacan teria entrado e por que ele precisaria desse recurso, especificamente aqui a topologia das superfícies, né? Antes a gente tinha a topologia das séries combinatórias, a topologia algébrica, né, que o Lacan estava usando até aqui, nos grafos, por exemplo. Mas nesse percurso que começa no seminário 9 sobre a identificação, progride no seminário 12 sobre os problemas cruciais da psicanálise, vai ao seminário 13 sobre o objeto da psicanálise, e que conclui esse arco com o seminário 14 sobre a lógica do fantasma, né? Então são esses 4 seminários em que a gente vai encontrar esse modelo sendo assim usado, introduzido e discutido. E eu acho que a gente tem 2 características aqui importantes para ressaltar quanto ao uso dessa topologia. O primeiro é a discussão que a gente vê no seminário sobre a identificação em torno da identidade, em torno da lógica da identidade e como a psicanálise poderia se furtar a alguns problemas que a lógica da identidade traz consigo. A segunda questão que está sendo enfrentada aqui diz respeito à própria tradução de um dos conceitos mais significativos da psicanálise, que é o conceito de pulsão. A gente pode dizer assim, olha, o Lacan vai pegar essa ideia de pulsão e vai decompô-la em talvez 4 conceitos mais importantes, né? Conceito de desejo, conceito de demanda, conceito primeiro de necessidade e depois de gozo, e quarto, o conceito de objeto, a causa de desejo. Essas 4 condições, elas traduzem, talvez, elas se pareiam com os 4 elementos que definiam uma pulsão para o Freud, né? Quer dizer, fonte, né? A parte do corpo onde a pulsão se origina, o trajeto que ela faz, né? o
o objetivo, o percurso que ela toma, o espaço que ela envolve no meio, onde vai aparecer o objeto, e o lugar para onde ela retorna. Então a gente tem um primeiro modelo que pode ser posto numa forma, vamos dizer, geométrica, né? Em que a gente sai de um ponto e que a gente volta para o mesmo ponto. Não sabemos. Se houvesse um fechamento, né, em forma de círculo ou de esfera, a gente estaria então numa lógica da identidade, né? Você parte de A e volta para A. A graça do conceito de pulsão é que ele envolve uma noção de repetição, tipo assim, a demanda se repete, a pulsão se repete, envolve um conceito de retorno. Vamos lembrar, o desejo é retorno a traços mnêmicos de satisfação. Envolve uma noção de necessidade. Vamos lembrar, né? O gozo é aquilo que não cessa de não se inscrever, ou então que aparece como um imperativo, né? Como não cessa de se escrever, e assim por diante. E o objeto A, que tem a função de, nesse retorno, nessa repetição, nessa volta, instituir uma espécie de descompasso, instituir uma espécie de ânsia, de intervalo, de resto, de resíduo, em que a saída não se conecta com a chegada, e aí isso impulsiona o quê? Uma nova volta da demanda. Então a gente tem nesse modelo, no modelo do círculo que não retorna para o mesmo ponto, uma primeira apropriação, vamos dizer assim, geométrica desse conceito dividido, multifacetado, que é a noção de pulsão. Mas vamos então agora pensar como que a gente poderia traduzir o processo continuado da demanda, já que ela não volta mais para o seu ponto de origem. O que acontece? Ela não se fecha, existe então uma projeção progressiva ou regressiva, como se fosse uma espiral que compõe as voltas da demanda, né? E que vai se organizando então, vamos imaginar um plano, vai se organizando como um cilindro, né? Em que o ponto de retorno não sendo idêntico provoca um deslocamento progressivo ou regressivo. Tá? Pode ser, isso coloca um problema, né? Então essas voltas da demanda, elas são abertas e infinitas, ou em algum momento a gente tem que pensar que elas também vão formando uma espécie de círculo de retorno ao seu ponto de origem, que comporia então e nos colocaria diante de uma estrutura semelhante assim a uma boia, né? Como uma boia de natação, como aquilo que tem dentro dos pneus, como um cilindro circular que se fecha sobre si mesmo. E aí a gente já teria duas possibilidades, né? Esse cilindro pode ser composto assim, né? Ou ele pode ser composto assim, né? Como diferenciar esta formação da demanda da outra formação da demanda, né? Num caso, a gente tem uma face para o exterior. No outro caso, é a outra face que está para o exterior. Aqui a gente tem um problema que aparecia já na teoria da pulsão no Freud, né? Parte do corpo, volta para o corpo, como se o corpo fosse uma superfície. Não, o corpo não é uma superfície, o corpo é um cilindro, o corpo é um saco, o corpo é algo pelo qual, por exemplo, as coisas passam e se atravessam. Então, a gente pode dizer, esta topologia já é uma primeira tradução da nossa corporeidade. Existe uma outra possibilidade aqui em jogo muito importante, né? No fechamento que a gente produziu, né, em forma cilíndrica, que é um fechamento, no fundo, que mantém a lógica do exterior e interior, né? A gente dá a volta aqui, tem umas voltas da demanda, e no centro dessa circunferência vai se projetando, vocês podem imaginar aí, uma linha, né? Uma linha que é como se fosse o ponto equidistante em torno do que gira a demanda. Qual o nome que o Lacan dá para isso? Ele diz, aí está o desejo. Então o desejo se movimenta
indiretamente com as voltas da demanda. Ele pode estar mais assim parado, ou ele pode ir para frente, ou ele pode ir para trás, portanto existe um sentido, né, para a demanda que tem que ter uma relação com o desejo. No entanto, a gente poderia fechar essa estrutura de uma outra maneira, né? Uma maneira não concêntrica, mas aplicando, como a gente viu lá no esquema R e no esquema I, uma torção, né? Então a gente aplica uma torção e, em vez de fechar assim, fecha assim. E esse espaço que seria então cilíndrico e deixa de ser cilíndrico e passa a ser então estrutura de banda de Moebius. Lacan vai dizer, essa é a estrutura do sujeito. O sujeito, então, ele passa do exterior ao interior sem que a gente tenha um lugar específico onde isso acontece, né? Por quê? Porque a torção está distribuída por todo o espaço. Agora vamos tornar a coisa um pouco mais complexa. Vamos imaginar que a gente tem um touro, que é o nome desse cilindro que se fecha sobre si. Tá? A gente viu, tem duas formas de produzir o touro, portanto já tem dois touros que a gente poderia dizer, eles são comensuráveis, eles são isomorfos, eles são homeomorfos, são propriedades topológicas que a gente tem que levantar para definir se os touros são iguais. Voltamos ao problema da identidade. Vamos imaginar que a gente tem essas voltas que vão acontecendo, né, construindo o touro da demanda e que voltam para a posição inicial. O que acontece nessas voltas, né? Elas, quando se fecham, né, quando constituem a boia, elas vão ter produzido no seu centro uma volta a mais. O oco, o vazio que está delimitando internamente essa boia. Bom, esse ponto interno, ele representa um problema de contagem para o sujeito. Porque enquanto ela está contando ali as demandas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ela esquece, ele deixa de contar a volta que ele deu ao retornar sobre si mesmo. Esse elemento faltante na conta, e ele vai denominar de traço unário. E ele vai associar o traço unário com um processo da constituição do sujeito ligado à privação. A privação tem que ver com o quê? Com o objeto real, né? O ponto de extração, esse -1, representará então esse sujeito que está mais nas voltas da demanda. Agora vamos tornar a coisa um pouco mais complexa. Mostrei para vocês a formação de um touro a partir de um espiralado que volta sobre si mesmo. Mas vamos imaginar agora que a gente passe da privação e vá para a frustração, né? Um outro modo de falta. De tal maneira que as nossas voltas elas possam intercalar voltas em torno do círculo componente do touro e voltas que passam por dentro desse vazio. Ou seja, voltas que contam com esse vazio. Né? O que a gente vai ter é a cada vez uma espécie de decisão. Eu continuo aqui no círculo e vou fechá-lo na forma de uma demanda espiralada, ou eu vou passar pelo círculo central também. Eu vou fazer uma volta que pode ser assim em 0 e que pode ser em 8. Né? Começa a se esboçar aí uma espécie de combinatória entre o desejo e a demanda. Né? Uma combinatória que vai ser muito importante para o Lacan definir o que vem a ser a neurose. Ele vai dizer a neurose bem representada por dois touros interconectados. Buli, dá um jeito aí. Né? Você tem um touro que ela vai fazendo as suas voltas. Enquanto ela está fazendo essas voltas, ela faz voltas sobre a região central e ele vai produzindo um outro touro que envolve este primeiro. O resultado é que a gente tem assim duas boias entrelaçadas, né? Em que você tem voltas de um touro, que são de um tipo, e que para o outro touro, né, são voltas de um outro tipo. O Lacan chama esses dois touros, então o touro do sujeito e o touro do outro.
que define a neurose? Né? A identificação. A identificação daquilo que é desejo no touro do sujeito com demanda no touro do outro. E aquilo que é demanda no touro do sujeito com desejo no touro do outro. Ou seja, há uma identificação formativa, né, entre o sujeito e outro que pode ser demonstrada, então, topologicamente. Ela não é só uma intuição, ela é uma inferência topológica. Bom, agora vamos passar para aquilo que poderia ser, assim, a terceira forma de emparceramento entre o touro do sujeito e o touro do outro. Porque a gente pode dizer, se esse fechamento, volta à questão da identidade, é perfeito, então a neurose é incurável. Então a neurose vai sempre se repetir, ela vai sempre se refazer a partir de operações de retorno desejantes, ela vai sempre se recolocar a partir desse não cessa de não, ou desse cessa de se inscrever. Qual é a solução possível? Lacan vai observar que nesse encadeamento dos dois touros é possível você produzir um recorte que passe pela demanda, e, portanto, recorte a demanda uma vez, que entre no desejo, segundo tempo, né? Primeiro tempo, dei uma volta, quase completei a demanda, mas em vez de ir para uma outra demanda, eu parto para o desejo no touro do outro. E no momento em que eu vou fechar o desejo no touro do outro, ou seja, identificar desejo e demanda, eu recorto isso mais uma vez, eu dou uma segunda volta na demanda do outro, isolando aquilo que seria então o objeto A, que é o que se separa se a gente fizer esse tipo de recorte, né, nessa estrutura, que é qual? Qual a estrutura que a gente tem aqui juntando os dois touros? Ou é uma estrutura em banda de Moebius, ou é uma estrutura conhecida como cross-cap, que é a estrutura da fantasia ou do fantasma. Então qual que é a operação clínica, você perguntou, fundamental? Né? É a operação de separação dos dois touros, de separação do sujeito em relação ao outro, de separação em relação entre o sujeito e o objeto que causa o seu desejo. Ele fica, vamos dizer assim, extraído, ele fica separado. Isso é possível e o Lacan chama isso também, no Seminário 11, de travessia das identificações. Porque são várias identificações que a gente passou aqui. Né? Lembra que o Freud fala em identificação primária como o mais antigo laço de afeto com o outro, né? Então a constituição do touro, né? Ele fala em identificação com o desejo do outro, a identificação regressiva, é o que a gente chamou aqui de emparceramento dos touros, ou de produção da neurose, e há um terceiro tipo de identificação, em relação ao qual o Lacan vai dizer assim, é uma identificação com o traço. Ela tem um registro especial de relação com o traço, com a letra. E se a gente consegue, então, operar com esse registro, a gente pode fazer esse corte em 8 interior, esse corte em estrutura de cross-cap, que produz essa separação. Está claro aí que esse é um modelo topológico que vai compreender ainda um desdobramento para, especialmente no seminário 13, no seminário 14, né, para essa outra estrutura chamada então de cross-cap. Né? Vamos imaginar o que é um cross-cap. Imagina que isso está ali no entroncamento dos touros. Agora vamos abrir essa parte, né? E imaginem algo que seria assim como uma esfera, em que a gente abre um buraco nessa esfera, né? E cola nessa esfera uma banda de Moebius. O que você vai ter? Né? Uma banda de Moebius, se você recorta essa estrutura, mais um disco, que ele associa com o objeto A. Né? Uma estrutura que permite, vamos dizer assim, essa desmontagem. A garrafa de Klein, que é o último dos objetos topológicos propostos pelo Lacan, vai ser associada com a prática da psicanálise.
né? Com a prática de inversão da demanda, com a prática da psicanálise enquanto separação entre demanda e transferência. E uma garrafa de Klein ela é composta por duas bandas de Moebius com torções de sentido invertido costuradas em conjunto. O Bully vai colocar aí para vocês uma representação da banda de Moebius. Então, gente, é uma exposição muito concentrada, muito rápida. Quem quiser, dê uma olhada em vários textos que ajudam a gente a entender a topologia das superfícies. Texto do Modelos, Esquemas e Grafos no Ensino Lacan, do Alfredo Eidelstein, Marc Darmon, Ensaios de Topologia Lacaniana, mais antigo, mas também bastante usado. E esse bacana, Lacan Topological Speaking, da Eli Raglan e Dragan Milanovic. Muito interessante. Para entender um pouco mais da parte matemática, recomendo esse trabalho do Pablo Amster, Notas Matemáticas para Ler Lacan, né? Muito bom, da Scriptorium. Quem quiser receber mais objetos topológicos, que no fundo, né, são o quê? 4. Esfera, né? Da esfera a gente já vai para o touro, né? Do touro a gente já foi para o cross cap a gente foi para a garrafa de Klein. Para passar do touro para o cross cap a gente precisou mostrar a importância da banda de Moebius, que é esse objeto, vamos dizer assim, transversal na topologia de Lacan, que representa aí o sujeito, o corte e sua divisão. Quem quiser mais fragmentos topológicos, superfícies compactas, não compactas, quem quiser mais demonstrações plásticas, procure na internet, tem vários sites bons, tem o trabalho do Petri, que é um matemático, digitem aí, também psicanalista, que faz animações incríveis, né, mostrando em detalhes essa relação do desejo com a demanda, com o objeto A, vale muito a pena. Outro topólogo muito querido no campo lacaniano é o Bousserot, a Topologia e Poesia é um clássico. O trabalho do Jean Vaporot também, Nudos, que só tem em espanhol, é muito bom. Essa é uma parte que requer assim, uma certa dedicação, né? Um certo ensaio de tesoura, cola, como vocês viram, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na topologia. Inscrevam-se no canal, inscrevam-se aqui no Aqueronta Movebo. Lembra que o Aqueronta é uma figura topológica também, porque ela está embaixo da Terra, mas afinal conectado com os céus que a gente não consegue mover, segundo o dito freudiano lá da interpretação dos sonhos. Bully, quebra essa!